As tensões entre a Rússia e a Ucrânia escalaram ainda mais na última semana, com as declarações do governo do Putin de que, se preciso for, eles estão dispostos a utilizar até mesmo armas nucleares para vencerem a guerra. Guerra essa que tem causado uma crise energética em quase todo o continente europeu e fragilizado a economia de potências mundiais, tal qual a Alemanha. Será que a Europa vai colapsar? No vídeo de hoje eu quero trazer a minha opinião sobre isso, bem como o que eu espero que irá acontecer no continente nos próximos 6 a 12 meses e como que isso pode impactar você que empreende e investe de forma internacional e quais são as alternativas que você possui para se proteger aqui no Brasil. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. E é por isso que aqui no YouTube nós conversamos de assuntos relacionados a empreender e investir de forma internacional, bem como sobre abertura de empresas e de contas bancárias no exterior, segunda nacionalidade, residência fiscal, assuntos relacionados a ter uma postura mais global, teoria das bandeiras. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também, até porque esse tipo de conteúdo ajuda você a ganhar mais dinheiro, ainda que indiretamente. E quando nós estamos falando sobre internacionalização, nós não podemos deixar de observar o que tem acontecido no cenário macroeconômico e no cenário político mundial, vamos colocar assim. E um dos eventos mais latentes que nós tivemos nesses últimos dias foi a declaração do governo do Putin de que eles estariam dispostos à utilização das armas que eles possuem, que segundo eles são mais sofisticadas do que as armas do Ocidente, caso isso seja necessário para a vitória da guerra. Falaram também que o mundo deveria estar torcendo pela Rússia, porque nessa guerra só tem ou uma saída ou outra. Ou a Rússia vence, ou vai ser o apocalipse, né? O colapso mundial. Ou seja, eles estão efetivamente ameaçando a utilização de armas nucleares. Mais uma vez. E é nesse mesmo contexto que nós temos visto a Europa na intenção de fazer um boicote à economia da Rússia, parando de consumir a energia deles. Porém, elas são dependentes da Rússia, sobretudo a Alemanha. E se elas não consomem a energia gerada por lá, eventualmente vai ter escassez e os preços vão subir, seja da energia, que é uma matéria-prima para tudo da economia, e, consequentemente, de todos os ativos circulantes na Europa. Aliás, isso já está acontecendo. A inflação em patamares não vistos há um bom tempo, preços em alta e o medo da população de que falte energia para se aquecer no inverno. Período esse no qual eles consomem ainda mais da energia russa. Consumiam, melhor dizendo. E aí o que eu imagino que deve acontecer nesse inverno europeu? Quais são as ações dos líderes políticos de lá que eu chutaria serem as mais prováveis? A primeira delas, eu acredito que o Banco Central Europeu provavelmente vai subir cada vez mais as taxas de juros, na tentativa de conter a inflação dos preços e manter uma vantagem do euro no preço do câmbio, na taxa de câmbio do euro em relação aos dólares. Como você deve ter visto, o euro tem batido baixa atrás de baixa quando comparado com os dólares. Chegou a um dos menores patamares dos últimos tempos. Eu até fiz um vídeo que eu comentei sobre isso, eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. Só que como a economia da Europa está bastante interligada com a economia dos Estados Unidos, sempre que o euro se desvaloriza em relação ao dólar, isso significa que os produtos vendidos no continente europeu ficam mais caros. Então, na intenção de tentar fazer o euro se fortalecer, eles vão tentar deixar mais escasso.
espaço, pagando mais juros para quem comprar, por exemplo, títulos europeus, para tirar a quantidade de euros que tem em circulação no mercado, fazendo com que o preço daqueles que restarem seja elevado. Pelo menos essa é a ideia deles quando eles fazem esse tipo de intervenção na economia. Então, se eu fosse chutar, eu diria que eles vão seguir aí aumentando as taxas de juros na Europa pelos próximos trimestres. E eu acho que isso é quase um consenso entre todo mundo que analisa o cenário macro europeu. Aí o meu segundo palpite do que deve acontecer por lá nos próximos meses, eu pressuponho que os governos de países da Europa vão começar a colocar limites de consumo e eventualmente até mesmo controle dos preços de alguns ativos, na intenção de diminuir o consumo para evitar a escassez. Por exemplo, um dos bens que tem um bom risco aí de ter escassez é o consumo da própria energia elétrica. Pode haver escassez, podem haver apagões. E aí, numa tentativa bastante criticável, ao meu ver, de tentar controlar esses apagões, é possível que eles limitem, por exemplo, a quantidade de quilowatt-hora que você pode consumir, ou que uma fábrica pode consumir. E é possível que, além de limitar o tanto que você pode consumir, eles também tabelem o preço da energia para baixo, para evitar que a alta da energia causada pela escassez da produção desta afete toda a cadeia econômica. Segundo eles, isso pode ser uma boa medida. E eu também tenho lá as minhas discordâncias. Mas o ponto é assim que economistas keynesianos, por exemplo, enxergam como uma forma de contingenciamento de crises e provavelmente eles vão tomar ações nesse sentido. E nessa mesma linha, uma terceira ação que eu acredito que eles irão tomar nos próximos meses é aumentar o número de bailouts, ou seja, de resgates a empresas que estão quebrando por causa das condições econômicas presentes. O que é até curioso, porque normalmente eles fazem esses resgates a empresas em momentos que eles querem fomentar a economia. E junto com esses resgates, eles jogam os juros lá para baixo para estimular o consumo também. Injeção de liquidez. Porém, nesse caso vai ser diferente. Acho que vai ter resgate de empresas paralelo com o aumento dos juros. Aliás, para ser sincero, isso já está acontecendo. Ontem mesmo foi anunciada a notícia de que a Alemanha irá realizar o maior resgate desde a crise de 2008. Eles vão estatizar a Uniper, uma das gigantes da área de energia, pela cifra de 29 bilhões de euros. Então, não tem muito para onde correr. Sob o ponto de vista econômico, certamente nós vamos ver intervenções como o Banco Central manipulando as taxas de juros, limites em consumo e talvez tabelamento de preços e programas de resgate e estatização de determinadas empresas. É claro, não tem como a gente prever exatamente o que irá acontecer no futuro, mas esse é o meu maior palpite. Aí, sob o ponto de vista social, o que eu acredito que vai começar a acontecer, em primeiro lugar, vai ser um maior descontentamento da população na Rússia e em toda a Europa com essa guerra e tensão entre Rússia e Ucrânia. No começo desse ano, quando tinha acabado de estourar essa guerra, eu estava lá na Europa, passei 3 meses lá, e eu pude perceber que a contraofensiva da União Europeia diante dessa guerra e fazendo embargos econômicos à Rússia era algo, até então, bastante aceito pela população da Europa. Todo mundo defendia que esses embargos tinham que ocorrer para que a Rússia se colocasse no seu lugar e parasse de atacar a Ucrânia. Porém, com o passar do tempo, a Rússia não parou de atacar a Ucrânia, pelo contrário, a guerra está parecendo que não vai ter um fim tão cedo. E isso, agora, com a chegada do inverno, tem começado a impactar e muito no bolso dos europeus. Então eles vão começar a pressionar para que essa tensão acabe logo, que os seus respectivos líderes tomem alguma iniciativa para controlar isso daí. Afinal, eles vão estar sofrendo um inverno bastante rigoroso, com altas de preços e possivelmente aí uma escassez na energia elétrica. E não que isso não vá acontecer com a Rússia também. Porém, eu acredito que os governantes da Rússia, eles são muito mais
tolerantes com o sofrimento da sua população do que os governantes dos países ocidentais da Europa. Então, uma pressão das pessoas ali, cidadãos da Europa, sobre os seus governos, tende a impactá-los muito mais do que uma pressão dos russos sobre o governo da Rússia. O que pode fazer com que a Europa caminhe para tentar um acordo com a Rússia. Afinal, os políticos europeus não querem ver o seu povo irado com as decisões que eles têm tomado. Só que a gente tem um porém aqui, que é o fator Estados Unidos. Sob a perspectiva deles, que estão na América, meio que não faz diferença a Rússia não distribuir gás. Eles são autossuficientes nisso daí. É claro, eles vão ser impactados? De alguma maneira vão sim. Porém, não são eles quem estão sangrando. Eles não estão com tanta pressa assim para fazer um acordo. Então a gente vai ter um impasse aqui, é muito difícil de saber o que vai acontecer. Mas o meu palpite é que daqui a pouco a União Europeia já vai estar querendo fazer um acordo aí sim. E aí como vai ser? Vão deixar a Rússia anexar a Ucrânia? Definitivamente eu não sei. Mas a Ucrânia segue resistindo até então, com a ajuda inclusive dos Estados Unidos. E aí um segundo impacto social, além desse descontentamento crescente com a contraofensiva da União Europeia diante dessa guerra, o segundo impacto é uma mudança na perspectiva da população europeia sobre fontes de energia nucleares. Por muito tempo, as energias nucleares foram vistas com maus olhos por boa parte das pessoas e, inclusive, foram alvo de políticas ambientais que desejariam combatê-las, alegando que era algo extremamente perigoso ou mesmo prejudicial à natureza. Nessa transação energética que a Europa tem tentado implementar nos últimos anos, no qual ela pretende sair da dependência de combustíveis fósseis para ser mais dependente de fontes de energia mais limpas, por muito tempo a energia nuclear foi um coringa. É energia limpa ou não? E cada vez mais está ganhando aceitabilidade a ideia de que energia nuclear é sim uma fonte de energia limpa, uma fonte de energia que não traz muitos poluentes. Ideia essa, inclusive, da qual eu compartilho. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre as fontes de energia nuclear e a tese do urânio, que é até uma boa oportunidade de investimentos eventualmente, comenta aqui no vídeo que de repente a gente pode fazer um vídeo só para tratar desse assunto. Mas o ponto é que a gente está vendo essa mudança de pensamentos. Em maio, o Partido Verde da Finlândia protagonizou uma mudança histórica na sua posição política, ao votar pela adoção pró-nuclear em uma reunião nacional que eles realizaram. E em julho, o Parlamento Europeu decidiu rotular a energia nuclear como uma forma de energia verde. Ou seja, aos poucos, essa energia já tem começado a conquistar mais espaço dentro da Europa novamente. Então, diante de todo esse cenário, será que a Europa não é um bom lugar para se estar? Será que esse é o colapso da Europa depois dos seus anos de glória? Bom, primeiro ponto, nós não devemos subestimar a capacidade da Europa de se reerguer. Eles já passaram aí pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Várias das maiores potências europeias já tiveram problemas com descontrole da inflação, endividamento, e mesmo assim, eles conseguiram se reerguer. A Europa é uma potência milenar e boa parte dela é composta por países bastante desenvolvido. E nesse sentido, eles dão um banho em quase todos os outros continentes, se não em todos. Então, eu não estou dizendo que tempos difíceis não virão para a Europa. The winter is coming. E quem está lá certamente vai ser impactado por isso daí. Vai ser impactado pela alta da inflação e pela escassez de produtos e pela maior ingerência dos governos sobre a economia. Porém, nós estamos falando da Europa, não estamos falando da Venezuela. Então, ao meu ver, não é o fim da Europa, mas certamente são momentos difíceis os que virão pela frente. Isso significa que a Europa é ruim, que não vale a pena ter uma segunda nacionalidade europeia, não vale a pena ir para a Europa? Nada disso. A Europa continua sendo um lugar excelente na minha perspectiva. Só não quero estar lá agora no inverno.
Exceto se for ali em Portugal, Espanha, na Itália, que é mais quente. Mas se for para estar lá nos países nórdicos, honestamente, nesse momento eu preferiria não estar. E se eu estivesse na Europa, eu ia acabar descendo para Portugal novamente, na esperança de que países mais quentes não vão sofrer tanto com essa crise energética. Porém, se eu morasse na Europa, se eu tivesse ido trabalhar em uma empresa lá, tentar a minha vida no velho continente, certamente, nesse momento, eu também estaria desenhando um plano B, uma saída de emergência, algo para me reconstituir caso tudo dê errado. Assim como eu sempre falo que deve ser feito para quem está no Brasil. Aliás, algumas pessoas defendem a ideia de que o Brasil, como um país emergente, pode inclusive se beneficiar deste momento de maior fragilidade dos países desenvolvidos. O que pode até ser que faça sentido, mas não vem ao caso agora. O Brasil continua sendo um país emergente e o ponto é, esteja você no Brasil, que é emergente, ou na Europa, que é país de primeiro mundo, ou seja lá onde for, você precisa ter um plano B. Você precisa se proteger. Você precisa buscar ter um segundo passaporte para se mudar caso preciso. Você não pode deixar todos os seus investimentos, todo o seu patrimônio em um único país. Isso te torna muito refém das condições macro, políticas e econômicas desse lugar. Você não deve ter as suas fontes de rendas todas vindo de um único local. Idealmente, se você presta serviços, por exemplo, começa a prestar online aí para pessoal que está nos Estados Unidos, o pessoal que está na Europa, o pessoal que está no Brasil. Somente com uma postura mais global no seu estilo de vida, nos seus negócios e nos seus investimentos, é que você vai conseguir se proteger de momentos difíceis para a política e para a economia mundial. Mas é claro que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos, e sim de uma estratégia muito conhecida chamada Teoria das Bandeiras, uma estratégia de proteção e, acima de tudo, de internacionalização. E se você quiser entender mais sobre como blindar o seu patrimônio, proteger-se de crises e, de quebra, pagar menos impostos, eu convido vocês a conhecer o nosso treinamento, que vai ficar ao ar apenas enquanto nós estivermos nesse período eleitoral. Veja aí no final o nosso vídeo de lançamento. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço, até a próxima.